Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. São Luís Maria, rogai por nós. Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, capítulo 8º, artigo 2º. Práticas particulares e interiores para os que desejam vir a ser perfeitos. Então, até agora a gente falou no artigo 1º, a gente falou das práticas exteriores. Para ser fiel a essa devoção, essas práticas exteriores. Mas agora a gente vai entrar no mais importante de todos, que são as práticas interiores, para os que desejam ser perfeitos. As práticas exteriores desta devoção que acabo de referir não devem omitir-se por negligência ou desprezo, na proporção em que o estado e a condição de cada um o permitem. Mas, além destas práticas exteriores, há ainda práticas interiores, muito santificantes para aqueles que o Espírito Santo chama a uma alta perfeição. Consistem, numa palavra, em fazer todas as ações por Maria, com Maria, em Maria e para Maria, a fim de mais perfeitamente as fazer por Jesus Cristo, com Jesus Cristo, em Jesus e para Jesus. Então, não devemos negligenciar as práticas exteriores, tem que fazer na medida em que a vida de cada um permitir. Por exemplo, ele fala das orações. Quem tem tempo, reza mais, quem não tem, reza menos, mas que reze um terço pelo menos. Falou sobre a cadeiazinha, mas não é tão importante, não é o mais importante desta devoção, pode até ser dispensado. Mas o mais importante que eu considero nessas práticas exteriores é o desprezo do mundo, que isso vai acontecer. Quem quer se entregar mesmo a Jesus por Maria, é uma graça, igual a gente falou ontem, é uma graça que Deus vai infundir no seu coração, de desprezar o mundo. Se você deseja mesmo se entregar, você vai receber essa graça de desprezar o mundo sem muito esforço. Porque se é uma graça que Deus vai infundir no seu coração, o sabor das coisas do mundo vai ser perdido, você vai perder o sabor pelas coisas do mundo. Mas é muito importante rezar o terço, e rezar o terço, o Magnífica, usar a cadeia quem quiser, mas não é obrigatório. Mas eu acho que dessas práticas exteriores, o desprezo do mundo, eu acho que tem que ser o foco. Pedir a Deus essa graça de desprezo do mundo. Porque Jesus fala que todas as nossas ações devem ser para agradar a Deus. Tem que ter essa pureza de intenção, a pureza do coração. E a pureza do coração vem com esse desprezo das coisas do mundo. Não tem como você ter a pureza do coração se você vê coisas, se você vive no mundo, vive mergulhado nas coisas do mundo. Se você não tem uma vida interior de meditação, de oração, tem que cultivar essa vida interior. Mas vamos falar das práticas interiores. Fazer tudo por Maria. Hoje a gente vai falar disso, fazer tudo por Maria. É necessário fazer todas as ações por meio de Maria, o que equivale a dizer que devemos obedecer em tudo à Santíssima Virgem e conduzir-nos em tudo pelo seu Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Ele afirma que o Espírito de Maria é o Espírito Santo de Deus. Então, fazer essa prática interior é se deixar conduzir pelo Espírito Santo.
eu abrir mão do meu espírito e pedir que eu seja conduzida, que a minha alma seja conduzida pelo Espírito Santo. Aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, conforme Romanos 8,14. Então, os filhos de Deus são conduzidos pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Maria são filhos de Maria e, por conseguinte, filhos de Deus, como já mostramos. E entre tantos devotos da Santíssima Virgem, os devotos verdadeiros e fiéis são somente aqueles que se deixam conduzir pelo seu Espírito, pelo Espírito Santo. Eu disse que o Espírito de Maria era o Espírito de Deus, porque ela nunca se conduziu pelo seu próprio Espírito, mas sempre pelo de Deus, o qual dela tomou posse, de tal modo que passou a ser o seu próprio Espírito. É por isso que Santo Ambrósio diz que a alma de Maria esteja em cada um para glorificar o Senhor, que o Espírito de Maria esteja em cada um para se alegrar em Deus. Como é feliz uma alma quando, a exemplo de um bom irmão jesuíta chamado Rodrigues e falecido em odor de santidade, ela é toda governada e possuída pelo Espírito de Maria, que é um espírito suave e forte, zeloso e prudente, humilde, corajoso, puro e fecundo. A fim de que uma alma se deixe conduzir por este Espírito de Maria, é preciso, então, como eu vou deixar-me conduzir pelo Espírito Santo? Não é nenhuma mágica. Você não vai, às vezes, ver o que está acontecendo na sua alma. Você não vai ver, não vai tocar. Não vai ter sensações. Não devemos nos apegar a sensações. Basta eu dizer. Vai ser por meio da oração. Renunciar sempre à minha vontade para viver a vontade de Deus, para viver a vontade divina. Então, renunciar ao meu espírito, à minha vontade, com palavras. Eu vou dizer, todas as vezes que eu vou fazer alguma coisa, eu vou dizer que eu renuncio à minha vontade para fazer a vontade de Deus. É o que Jesus ensinou para Luísa, viver o dom da divina vontade. Viver com Deus, viver por Deus, para Ele. Viver na vontade dEle, renunciar ao meu eu, à minha vontade, e deixar a vontade de Deus reinar na minha alma. Maria viveu assim. Maria nunca respirou sem a vontade divina. Ela não tinha vontade humana, ela renunciou à vontade dela quando a alma dela estava lá no céu ainda. Ela ainda não tinha se encarnado no seio de Santa Ana. Ela conversou com Deus e renunciou à vontade dela. Deus mostrou para ela todo o mal que o homem tinha cometido porque tinha deixado a vontade humana reinar. Mostrou toda a queda do homem, todo o estrago que foi feito, porque o homem quis viver sem Deus. Não quis que a vontade divina reinasse. E aí ela falou, eu renuncio à minha vontade, eu não quero a minha vontade. Ela explica isso no livro Os 31 Dias com Nossa Senhora no Reino da Divina Vontade. Então é importantíssimo para quem está fazendo essa consagração aqui do tratado, avançar. Para viver essa perfeição, fazer a consagração da vontade a Nossa Senhora. Essa consagração a Nossa Senhora vai ser um aperfeiçoamento, uma entrega maior ainda, uma consciência maior do que São Luís está falando aqui. Porque você fazendo conscientemente, quando eu li a primeira vez o tratado, que eu vi essa renúncia da própria vontade, fazer tudo por Maria, eu falava, entregava meus atos, mas não era da mesma forma que eu entrego hoje, porque hoje eu tenho consciência do que é a vontade humana, porque eu aprendi com ela no livro que ela mesma falou, que ela mesma revelou a Luísa. Então é muito importante fazer essa consagração a Maria, no reino da divina vontade, depois que terminar essa, para quem ainda não fez.
Então, como a alma vai se deixar conduzir pelo Espírito? Primeiro, renunciar ao seu próprio espírito, às suas próprias luzes e vontades antes de fazer qualquer coisa. Por exemplo, antes de fazer a oração, de celebrar ou assistir à Santa Missa, antes de comungar. Porque as trevas do nosso espírito próprio e a malícia da nossa vontade e obras poriam obstáculo ao Santo Espírito de Maria, se as seguíssemos, embora nos parecessem boas. Então, é o que o filho da divina vontade, quem vive na divina vontade faz isso. De manhã, logo de manhã, faz orações com esse intuito de entregar sua vontade a Deus e viver a divina vontade. E sempre as orações são entregues, os atos, sempre de manhã a gente entrega nossos atos para Deus através do coração de Maria. Sempre quando eu vou fazer essa meditação, eu faço essa oração. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Então, sempre a gente está rezando essa oração durante o dia. E sempre que lembrar, entregar seus atos de manhã para Nossa Senhora. E durante o dia, antes de começar a trabalhar, antes de comer, antes de fazer as ações, renovar essa oração. Não precisa também ser uma oração decorada, você pode fazer uma oração espontânea, dizendo: eu entrego, eu renuncio à minha vontade neste ato que vou fazer agora. E quero fazer, mãe, com o seu Espírito, com o Espírito Santo, quero que o Espírito Santo me conduza. Eu quero ser conduzida pelo Espírito Santo. Segundo, entregar-se ao Espírito de Maria para ser movida e conduzida de modo que ela quiser. Temos de nos pôr e nos abandonar nas suas mãos virginais, como um instrumento nas mãos do artífice, como uma cítara nas mãos de um bom músico. É preciso perder-se e entregar-se a ela, como uma pedra que se atira ao mar, o que se faz tão simplesmente, num instante, por um olhar do Espírito, um pequeno movimento da vontade, ou verbalmente, dizendo, por exemplo: renuncio a mim mesmo e dou-me a vós, ó minha querida mãe. Então é uma coisa, é simples, mas assim, o mais importante é a sua vontade. Eu quero, é você querer. Eu quero, mãe, renunciar a mim mesma. Eu dou-me inteiramente a vós. Minha querida mãe, eu renuncio a mim mesma nessa ação que vou fazer. Não quero o meu eu, não quero a minha vontade. Retira de mim o amor próprio, tudo que não pertence a Deus. Retira de mim o meu espírito, eu renuncio ao meu espírito, à minha vontade. E quero a sua, a de Deus. E aí ele fala: e ainda que não experimente qualquer doçura sensível neste ato de união, ele não deixará de ser verdadeiro. Não, é o que eu disse. Não quer dizer que você vai, na hora que você vai fazer essa oração, você vai ver alguma coisa acontecendo na sua alma, no seu espírito, você vai sentir não vai sentir nada. Mas você tem que ter no seu coração a vontade sincera de entregar esse ato a Maria. No início, pode ser que você não tenha essa consciência do que você vai fazer, do que você está fazendo, do que significa entregar a sua vontade. Mas com o livro, lendo os escritos que Maria revelou a Luísa, você vai entender direitinho por que eu tenho que entregar a minha vontade. Você vai aprofundando neste mistério, mas para entregar é isso, é fazer essa oração. Ele fala, um pequeno movimento da vontade. Deus vai ver que você quer fazer isso, que você tem vontade de se entregar a Ele. Para Deus, o trabalho na sua alma vai ser feito por Deus, através de Maria, vai ser feito por Deus. Você vai se entregar para Deus através de Maria. A única coisa que Deus precisa de você para fazer o trabalho na sua alma, de te santificar, é o seu sim, o seu fiat. Eu quero renunciar a mim mesma. Eu quero renunciar. Eu já sei
que tudo que eu faço sem Deus não é bom, que tudo que é bom vem de Deus. Então eu quero renunciar ao meu eu para viver a vontade divina. Se eu falar isso com sinceridade, todas as vezes que eu for fazer um ato, todos os dias, você vai dar liberdade para Jesus vir trabalhar na sua alma. Ele precisa da sua cooperação nisso, de você dar a sua liberdade para ele. Aí ele fala que o que Jesus precisa é da sua liberdade, de você dar liberdade para ele vir reinar na sua vontade. Aí o São Luís fala, e ainda que não experimente qualquer doçura sensível neste ato de união, ele não deixa de ser verdadeiro. Assim como se alguém dissesse, o que Deus não permita que isso aconteça. Ele está dando um exemplo. Dou-me ao demônio. Se o dissesse com sinceridade, embora sem qualquer mudança sensível, não seria menos realmente do demônio. Então, assim como você diz a Deus, eu sou tua, a minha alma é tua, eu não quero viver mais a minha vontade, eu quero viver a tua. Reina na minha vontade, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe me abençoe, eu quero fazer tudo diante dos vossos olhos maternais. Mãe, destrua o meu eu e faz reinar em mim a vontade divina. Mãe, eu renuncio a mim mesma, eu não quero mais viver a minha vontade, eu renuncio a minha vontade. Você vai sempre falar isso, todos os dias. E isso é uma verdade. Não precisa você sentir nada. Aí no livro da Virgem Maria no Reino da Divina Vontade, todos os dias ela vai ensinar uma oração que você faz, né, durante os 31 dias, para entregar a sua vontade. Vai entregando. E quando você terminar, tá selado. Você entregou a sua vontade para ela. Não vai registrar em cartório, é você e ela. É a sua palavra. Com Deus é palavra. A sua palavra é que vale, a sua vontade, você entregou, você disse com sinceridade, entregou, está selado. Não é igual aqui na Terra que tem que assinar um documento, registrar, não. É você e Deus. Ali você fez um pacto com Deus. Aí ele está falando, se você fizer isso com o demônio, se você falar isso com sinceridade, você não vai sentir nada, mas você vai ter entregado sua alma para ele. Deus me livre. Ele está falando que Deus não permita que isso aconteça. Me dá até uma agonia de ler essa frase, né? Mas é só para ele tá querendo dizer, se você fizer isso para o demônio, você vai entregar sua alma para ele. Não é assim que o pessoal faz? Se entrega ao demônio? Então, se a gente se entregar a Maria, todos os dias você falar as orações de viver na divina vontade, todos os dias fazendo as orações de viver na divina vontade, é verdade, é real o que você fala na oração. Você vai estar renunciando à sua vontade e vai estar fazendo seus atos junto com Deus, na divina vontade. Terceiro, renovar este mesmo ato de oferecimento e de união de tempos a tempos, durante a ação ou depois dela. Quanto mais o repetir, tanto mais depressa a alma se santificará e mais depressa chegará à união com Jesus Cristo, pois esta segue-se sempre à união com Maria, visto o Espírito de Maria ser o de Jesus. Então, o que acontece? Você vai renovando este ato, todos os dias, de manhã, à tarde, você sempre está oferecendo sua vontade, seus atos, suas orações, sempre está conversando com Maria. Quando você menos perceber, você já vai estar fazendo isso meio que automático, não é automático, mas você vai fazer isso virar uma rotina. Então você vai entregando todos. No início vai parecer difícil você lembrar, mas depois você vai sentir necessidade de fazer isso. E mesmo que você não fale, com o tempo você vai tendo a consciência que você entregou sua vontade. Você já vai entregando assim, sem falar, digamos assim. Mas na sua mente você tem consciência de que você não quer mais fazer sua vontade. Você quer fazer a vontade de Deus. Quer viver na vontade de Deus. E aí cada dia que passa, igual ele está falando, quanto mais repetir, tanto mais depressa vai se santificar. Com o tempo você vai enxergando na sua alma as mudanças. Com o tempo vai enxergando as mudanças.
Você sente que você já não tem mais gosto pelas coisas do mundo. Você sente um amor por Deus muito grande. Você quer fazer tudo para agradar a Deus e não aos homens. Você passa a viver para Deus. Mas é uma coisa que vai acontecendo naturalmente. São graças que Maria vai derramando na sua alma. Quando ela vê uma pessoa que fez a consagração, né? Você fez a consagração. Maria tá vendo tudo, gente. Tudo que eu tô falando aqui, ela tá aqui. Jesus tá aqui ouvindo tudo. Deus tá ouvindo. Então, é real, porque Deus está ouvindo o que a gente fala. Tudo que a gente fala aqui é ouvido no céu. Então, a gente fala, eu quero viver a divina vontade, eu quero entregar a minha vontade. Esse eu quero já é o suficiente para Deus vir habitar no seu coração e te ajudar a viver isso. Ele deseja essas almas ardentemente, ele deseja almas santas. Ele deseja esses filhos. Maria deseja formar esses filhos. Então não é uma coisa assim, nossa, é tão maravilhoso que eu não vou conseguir, porque é muito maravilhoso, o Espírito Santo vai vir habitar em mim. Sim, é maravilhoso demais. E Deus deseja isso. Ele quer derramar as graças dele. Maria quer derramar, mas ela precisa te preparar. Ela precisa de almas que queiram viver isso. Precisa querer. Basta desejar e se abrir. E acreditar, confiar em Deus, confiar em Maria. Quer viver isso? Vai viver. Basta querer. Abrir o coração. E pedir, reina na minha vontade, tira tudo que não pertence a Deus de mim. Eu renuncio ao meu eu. Vai passar por testes, vai ter, um processo que se passa. Mas é viver a felicidade já aqui na terra. Viver a vontade divina já é viver o céu na terra. A gente vai ler agora os trechos que Jesus fala. O que é viver a vontade divina? Como essa alma vive? O que significa viver na vontade divina? O que significa renunciar a si mesmo, renunciar a sua vontade para viver a vontade de Deus? Jesus vai falar. Então vamos ler agora os trechos do livro do céu que Jesus fala sobre o que é viver na vontade divina. O estado mais sublime é desfazer o nosso querer no querer de Deus e viver da sua vontade. Então, o que São Luís falou nessa prática interior, renunciar a nossa vontade, viver a vontade de Deus, renunciar a nossa vontade, entregar ela a Maria. E viver, renunciar ao nosso espírito, viver que o Espírito Santo reinando na nossa alma. Aí ele fala, é tanta a altura da perfeição da alma desfeita em meu querer, que chega a agir como Deus. Isto não é de admirar, porque como não vive mais sua vontade nela, senão a vontade do próprio Deus, cessa todo o assombro se vivendo como esta vontade possui a potência, a sabedoria, a santidade e todas as outras virtudes que o próprio Deus contém. Basta te dizer para fazer que você se apaixone e coopere o quanto puder por sua parte para chegar a tanto, que a alma que chega a viver só de meu querer é rainha de todas as rainhas, e seu trono é tão alto que chega até o trono do Eterno e entra nos segredos da Augustíssima Trindade e participa no amor recíproco do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, como todos os anjos e santos a honram, os homens a admiram e os demônios a temem, descobrindo nela o ser divino. Então, é a perfeição, é viver assim. Essa santidade é a santidade que o São Luís fala, que ele fez essa profecia, dos santos dos últimos tempos. Quem vive perfeitamente essa devoção, entrega totalmente seus atos e sua vontade a Nossa Senhora e vive a vontade divina, é isso que Jesus está falando. É de se admirar. É uma coisa assim, você vai viver, chega a agir, Jesus fala, chega a agir como Deus. Porque você não age mais por si, você age com o Espírito Santo. O Espírito Santo que age em você.
E você vai agir como Deus, você vai fazer tudo junto com Ele. Você não é um Deus. Você está em Deus, desfeita em Deus. Sua vontade não existe mais, você age na vontade de Deus. Vamos ver outro trecho. A alma que faz a divina vontade perde seu temperamento e adquire o temperamento de Jesus. Quem vive na minha vontade perde o seu temperamento e adquire o meu. Assim que na alma que faz minha vontade se descobre um temperamento afável, atrativo, penetrante, digno e ao mesmo tempo simples, de uma simplicidade infantil, em suma, me assemelha em tudo. Então a gente vai se assemelhar a Deus em tudo, inclusive no temperamento, né? Não é um passe de mágica, não é. Eu vou começar a entregar meus atos para Maria e vou de uma hora para outra eu vou ser Jesus, vou me assemelhar a Ele. Não, é um processo. Precisa de oração, de entrega, de meditação, de renúncia. Então é um processo, mas basta querer. E esse processo vai acontecendo dia após dia, até você não ter mais vontade nenhuma. Viver somente a vontade divina. Antes, mais ainda, tem em seu poder o temperamento como o quer e como se necessita, pois como vive em minha vontade, toma parte em minha potência, portanto tem as coisas e a si mesma à sua disposição. Assim que, segundo as circunstâncias e as pessoas com as que tratam, toma meu temperamento e o desenvolve. Então você vai agir nas situações como Jesus agiria, com o temperamento que ele agiria naquela situação. Então, nem sempre, como a gente vê na Bíblia, Jesus age de maneiras diferentes, né? Ele não sempre agiu da mesma forma. Por exemplo, quando ele chegou no templo, ele expulsou os vendedores, ele ficou, né? Ele agiu com energia. Então, quando for necessário, a gente vai no trato com as pessoas, a gente vai ser enérgico, mas vivendo na divina vontade, fazendo a vontade de Deus. Às vezes é necessário. Quando você vai corrigir, por exemplo, você como mãe, eu como mãe, preciso corrigir meu filho. A mãe tem que ser doce, a mãe tem que ser amorosa, a mãe tem que ser carinhosa, mas a mãe também precisa corrigir. E aí eu vou adquirir o temperamento de Jesus para conseguir corrigir meu filho com amor e ao mesmo tempo fazer com que ele me obedeça. Então, assim, né, isso é maravilhoso, porque você vai conseguir fazer seu papel na sociedade de mãe, de esposa, com o temperamento de Jesus, com a sabedoria de Jesus, como Jesus agiria nas situações. Tem situações tão embaraçosas na nossa vida, e na família, com os filhos, com o esposo, no trabalho, e ele vai te conduzir. Você vai ser conduzida pelo Espírito Santo nessas situações da sua vida. Então isso é muito bom, né? Viver não só para Deus, mas em Deus. Ânimo, minha filha, a alma verdadeiramente minha deve viver não só para Deus, mas em Deus. Então é o que o São Luís fala, gente. Essa prática interior, o objetivo é você fazer tudo por Deus, com Deus, em Deus, para Deus. Tudo procura viver em mim, porque em mim encontrará o receptáculo de todas as virtudes. E passeando no meio delas, te alimentarás de seu perfume, tanto de ficar cheia delas, e tu mesma não farás outra coisa que enviar luz e perfume celestial. Porque viver em mim é a verdadeira virtude, e tem virtude de dar à alma a mesma forma da divina pessoa, na qual faz sua morada, e de transformá-la nas mesmas virtudes divinas das quais se nutre. Então, quem vive em Deus vai se nutrir das virtudes dele. Ele é a fonte das virtudes. Quem vive assim, que chega a essa perfeição, vai viver as virtudes divinas. A alma, aí outro trecho ele fala, a alma em graça apaixona a Deus. Minha filha, a beleza da alma em graça é tanta, de apaixonar o mesmo Deus. Os anjos e os santos ficam assombrados ao ver este prodigioso portento de uma alma ainda terrena possuída pela graça.
Ante a fragrância do aroma celestial lhe corre em torno, e com grande prazer encontram nela aquele mesmo Jesus que os beatifica no céu. Então a alma que está em estado de graça sem pecado é de se apaixona Deus, Deus fica apaixonado, os anjos e os santos ficam assombrados, porque uma alma que ainda está aqui na terra, em meio a toda a maldade, a todo o pecado, e essa alma conseguiu se livrar desse pecado, ela vive na graça. E com grande prazer encontram nela aquele mesmo Jesus que os beatifica no céu. Então, os bem-aventurados lá do céu ficam assombrados, porque conseguem encontrar Jesus, o mesmo Jesus que os beatifica lá no céu, encontra nessa alma o Jesus aqui na terra. De modo que para eles é indiferente tanto estar acima no céu, como aqui embaixo, junto a esta alma. Então, os bem-aventurados é indiferente se eles estão lá no céu com Jesus ou se estão aqui na terra com essa alma. Os anjos, por exemplo, que servem a uma alma que está em estado de graça, fica assombrado. E para ele tanto faz servir Jesus aqui na terra, nessa pessoa, ou no céu. Mas quem mantém e conserva este portento da graça, dando continuamente novas tintas de beleza à alma que vive em minha vontade, quem remove qualquer ferrugem e imperfeição e lhe fornece o conhecimento do objeto que possui, minha vontade. Então, quem que vai conservar, se a alma está em estado de graça, quem conserva esse estado de graça? Quem vai derramar mais graças para embelezar mais ainda essa alma? Quem vai remover as imperfeições, os pecados, o amor próprio, vai fazer uma limpeza nessa alma, que vai fazer a alma se apaixonar por Deus, que vai se mostrar para essa alma, que vai dar o conhecimento de Deus para essa alma, é a vontade divina. Então, quando eu renuncio à minha vontade e falo, divina vontade reina na minha vontade, eu abro mão da minha vontade e falo, Jesus, eu quero que a sua vontade reine na minha. Eu te dou total liberdade para agir na minha alma. A minha alma é a sua casa. Vem morar aqui, vem fazer o que precisar fazer na minha alma. Eu te dou total liberdade. Jesus precisa desse seu sim. Ele nunca vai tirar a sua liberdade, ele nunca vai invadir a sua casa. Ele vai pedir licença. E você vai dizer sim, entra e faz o que o Senhor quiser. Pode dormir e fazer o que o Senhor quiser aqui nessa casa. Ele vai fazer a limpeza com a sua colaboração. Quem consolida, estabelece e a faz ficar confirmada na graça, minha vontade. O viver e meu querer é todo o ponto da santidade e da contínuo crescimento de graça. Então, viver na vontade divina é o ponto alto da santidade, é a santidade da santidade. E ele vai derramando graças e mais graças. Mas quem um dia faz a minha vontade e outro dia faz a sua, jamais ficará confirmado na graça. Não faz outra coisa que crescer e decrescer. E isto quanto mal acarreta a alma, de quanta alegria priva a Deus e a si mesma. É a imagem de quem hoje é rica e amanhã é pobre. Não ficará confirmada nem na riqueza nem na pobreza, portanto não se pode saber onde irá terminar. Então a alma que vive, um dia vive na vontade de Deus, outro dia vive a sua vontade, reina a vontade humana um dia, outro dia reina a vontade divina. Essa alma é como se hoje ela ganhou na Mega Sena, aí gasta tudo no mesmo dia. Amanhã tá pobre, aí amanhã tá rico, de novo tá rico, depois fica pobre. E nunca sabe onde vai terminar, se na riqueza ou na pobreza. Vive uma inconstância. Então, a santidade das santidades é viver continuamente na vontade de Deus. Nunca fazer a minha vontade em nenhuma situação, em nenhum ato. Sempre viver a vontade divina. A alma deve uniformar-se à divina vontade, e a alma que se comporta deste modo, Jesus a faz viver dele e nele. Tua vontade deve ser a minha. Nada deves querer, ainda que seja coisa santa, que não seja uniforme à minha vontade. Então, ainda que seja uma coisa santa, a gente tem que pensar a vontade divina sempre, em todas as circunstâncias.
Eu nunca fazia a minha vontade, sempre a vontade divina. Eu abri mão das coisas santas. No giro de minha vontade, quero que você gire sempre, sem sair um instante, para poder te tornar dono de mim mesmo, dona de mim mesmo. Eu quero a guerra também você. E com a alma que se comporta deste modo, eu faço de meu ser um círculo em torno dela, de modo a fazê-la viver de mim e em mim. Então Jesus está falando assim, você sempre tem que querer o que eu quero. E tudo que acontece é Deus que quer que aconteça. Tudo que acontece na sua vida, no mundo, Deus é supremo, a vontade dele é suprema. Não pense, a gente nunca pode pensar que Deus perdeu o controle da situação no mundo. Tudo que acontece, ele permite que aconteça. Então ele está falando, se eu quero a guerra, você também. Você não se opor a mim. Por exemplo, a gente está vivendo esse período de pandemia, nessa situação difícil. Saiba que Deus permitiu esse vírus. E se ele quis, se ele permitiu, eu também. Eu falo assim, Jesus, eu sei que é para o nosso bem. Que seja a pandemia. Então, se essa é a sua vontade, eu aceito, eu me resigno. E peço que o Senhor consiga tirar dessa situação tão difícil o bem que o Senhor quer tirar. Porque Ele sempre faz para o nosso bem, para o bem da nossa alma. Jesus explica muito sobre isso no livro do céu, sobre por que os castigos, o sofrimento, porque o sofrimento, a mortificação, purifica a nossa alma. E às vezes o único remédio para salvar uma alma é o sofrimento. Então ele permite que isso aconteça. Então se ele quer guerra, a gente também. Nunca se opor à vontade dele. A maior santidade é viver no divino querer. Eu te amo aqui, no meu querer, até que o grão de trigo não seja sepultado debaixo da terra e morra de todo. Não pode renascer para a vida nova e multiplicar-se e dar vida a outros grãos. Assim a alma, até que seja sepultada na minha vontade, até morrer totalmente nela, com desfazer todo o seu querer no meu, não pode ressurgir a nova vida divina com o ressurgimento de todas as virtudes de Cristo, que contém a verdadeira santidade. Por isso, a minha vontade seja o selo que te marque o interior e o exterior. E quando minha vontade tiver ressurgido toda em ti, nela encontrarás o verdadeiro amor. E esta é a melhor de todas as outras santidades às quais se pode aspirar. Então é isso. Viver a divina vontade já é viver a maior das santidades. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.